esteve dando voltas, pensando em algo aí, hoje, no qual acontece, nisso acontece, isso o diz, ele tinha escrito isso naquele papel, naquele pequeno papel. Nós lemos isso por várias vezes, onde ele diz, é aberto, o sétimo selo é aberto, e o anjo forte que desce, descendo do céu, nele será aberto, enquanto o sétimo anjo esteja na terra, na meia hora de silêncio. Nós repetimos isso, temos lido isso umas 2 ou 3 vezes. E outra coisa que encontramos no estúdio, um outro no estúdio, encontramos onde ele escreve a mesma coisa. O sétimo anjo estará sobre a terra durante o tempo da vinda do anjo forte. Tudo o que está acontecendo nessa meia hora de silêncio, por isso que diz aqui, está acontecendo coisas, ou estão acontecendo coisas que se não vigiarmos, por isso é que ele falava, se não vigiam, não ficam atentos, vai passar em branco, por alto, porque como é em silêncio, não é como estava acontecendo nas eras ou durante as eras, por isso é que ele disse que era algo diferente a como vinha acontecendo na sétima era. Na era sétima, ele diz que a visão da carpa, quando a vê, diz que não era da minha forma, do meu modo de operar, de bater palmas e essas coisas. As coisas se moviam, aconteciam, senão que tudo era em silêncio. Não era que todo mundo estava quieto, é que se estava fazendo, realizando uma obra na qual, se o povo não vigiasse, não ficasse em alerta, ia passar em branco, despercebido, por causa da forma tão simples que Deus a iria cumprir e estava cumprindo. Essa é a primeira coisa. E outra coisa que tinha que ser desse jeito, por causa de que tantas vezes ele repetia para que não houvesse, acontecesse imitações, porque como era numa forma comum e corrente do povo, normal, Deus iria realizar, mas em um momento onde, ao se dizer meia hora de silêncio, mesmo que fosse no mesmo ritmo do mundo, mas o que o faz diferente é a meia hora de silêncio, porque dizer assim que é meia hora de silêncio, mas o que essa meia hora de silêncio abarca ou implica, por isso que ele diz que eu creio que na mensagem de domingo, e leia a escritura, eu creio que eu retratei ela, ou essa escritura, porque não vai ser ao acontecer que no final você vai se decepcionar, se desiludir, porque pensava que era de uma certa forma, de um certo jeito. Ou outra coisa que eu li no domingo que diz que as escrituras têm que saber como vê-las, porque senão seriam traiçoeiras. Você sabe o que é isso? Ou seja, a própria escritura pode trair a pessoa se não se vê da forma em que Deus está cumprindo a escritura. É por isso que, claro, Paulo dizia aí, a letra mata, mas o Espírito é quem a vivifica, faz o que? Traz a vida, faz dela vida. E podem pegar as mensagens e ver. É que isto que diz é isto aqui, o que está dizendo aqui. Não, que isto que está dizendo é isto. Estão com a letra. Mas quando vejam o cumprimento, não, isso aqui não pode ir com isso, ou ir junto com isso. E aí automaticamente se dá conta, a pessoa percebe ou se dá conta se ela tem essa percepção profética ou não. Só com isso. Porque ver o cumprimento do que essa palavra está dizendo aí, de que vale para te tê-la aí como letra se tu não a tens viva. Ele, quando ele trouxe à existência os filhos de Deus, a forma era passando pela sexta dimensão e vir. E, porquanto vieram direto para a terra, não passaram por lá.
não tomaram ou pegaram as teofanias. Na obra de tomar o título de propriedade, era o que eu tinha na ponta da língua ainda agorinha quando eu estava... Olhem isso. Quando aconteceu o chamado para tomar o livro, não tinha ninguém digno lá. E João pensava, já era o momento de fazer essa obra de reclamação de tudo aquilo que ele tinha redimido. Mas não tinha aparecido, não aparecia ninguém, tudo se perderia. E João chorava. Essa parte daí, João chorava muito. O irmão William colocou, João chorou. Muitas páginas no livro dos selos. O irmão William escrevendo, João chorou. Se tu buscares outra parte do livro dos selos, na parte da brecha, primeiro selo, que fala bastante disso. Em quase todos ele escreve João chorou. João representa os mensageiros e também representa a igreja. Porém, isso que estava acontecendo no céu, ele mesmo refletiu aqui. Ou seja, ele cumpriu aqui. Porque nesse tempo o irmão William sempre estava chorando, sempre, com lágrimas nos olhos. E tu fala de algo e ele começava a chorar. Eu mudava o tema, a conversa... E irmão William, tal coisa, e ele se compunha, né? Ficava, e logo em seguida voltava a chorar. Ficava normal e logo em seguida, ele também viveu isso. Vê como Deus reflete tudo. Ou seja, tudo tem que estar, tudo tem que ser cumprido na terra. Tudo que tem que ter uma representação em uma, e outra diz simbolizado e outra diz representado. Tem uma outra palavra também que tem que ver algo que simbolize, mas tem uma outra palavra que tem a ver algo humano que o represente, que o simbolize. E veja, ele aí estava fazendo isso, representando isso. Mas ele em um ponto chave, isso ainda não se... Ele deixou de chorar. Depois de um certo tempo, em um momento dado, momento, ele já não chorou mais. Não chorou mais. Bom, Micael lhe disse, não chores. Alguém lhe disse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele aí já o estava vendo. Então, já ao vê-lo, e já fazer, e ele cumprir, Deus já cumprir a obra que ele iria estar realizando com o instrumento que ele tinha aí para realizar, fazer essa obra, João deixou de chorar. E por isso que quando essa conversa que nós tivemos, uma conversa bem profunda, que é a parte assim eu lhe tenho dito, eu lhe disse, eu farei. Se tenho que fazer isso, eu faço. E aí ele já, daí para frente, já tudo mudou, o panorama mudou. Mas olhe como, aí o irmão Brana diz que teve Miguel, o arcanjo, esteve o arcanjo Gabriel. E tu podes dizer, mas se Miguel é Cristo, por quê? Tu podes ter a mente, mas não... Como é que João vê o Cordeiro que vem, que é Cristo, o ancião vê o leão, que é Cristo também? No corpo glorificado, pois, a primeira vez no corpo glorificado, que no trono celestial se senta um corpo glorificado. Mas lembrem-se que os que estão no céu, no lugar santíssimo, lugar santo, ou seja, que quando vês aí no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, vês tudo isso, isso representa o que está no céu. Tudo isso tem que se fazer carne, se fazer tangível, palpável. As coisas que se veem foram feitas daquelas que não se viam, das que não se viam. Portanto, Jesus, quando ele sai com seu corpo glorificado para fazer a intercessão, eis aqui o Cordeiro de Deus, eis aqui o leão da tribo de Judá. E quando João olha, vê o Cordeiro, vê um Cordeiro. Estão vendo a mesma pessoa? Está vendo a mesma pessoa? Esse sim é digno. Aí aparece esse parente redentor. Porque foi um que provou morte. Tinha que vir
fazer a expiação pelos pecados. Diz o irmão Branham que aí estava o outro que podia fazer. Não diz que estava ali. Eu corrijo essa parte, porque ele diz que o outro que podia... O mais próximo era o diabo, mas como tinha pecado, ele não podia. Olha aqui, olha a posição que esse arcanjo tinha. Porquanto foi achado pecado, diz aí em Isaías, eu creio que é em Isaías, ou seja, aqui. E vem, sai, faz o chamado, e esse sim é digno de tomar o livro. E tu dizes, mas e Gabriel e Miguel? Lembre-se que são ministérios e são também são representados neles os ministérios de Moisés e Elias. Vejam se esses ministérios são poderosos, representados em arcanjos. Mas esse ministério de arcanjo é engrandecido quando se faz carne. E mesmo que no tempo de Abraão, Deus lhe falou, lhe disse, porque ele fez um corpo para si, fez um corpo para Gabriel, fez um corpo para Miguel, e disse, mete-te aí, entra aí dentro e entra aí dentro. Mas eram corpos glorificados, ou seja, já era um estado perfeito. Mas ainda não tinham visto morte, nenhum dos dois tinham visto ou provado morte. Não tinham tido cumprimento, esses ministérios, não tinham tido cumprimento num corpo humano. Em Jesus tinha que ser criado, porque tinha que ser um sem pecado. Mas depois o outro, ele deu testemunho. O outro também dá testemunho, são os dois que dão testemunho na sua primeira vinda e sua segunda vinda. E ele diz, tem uma parte onde eu retratei isso, falei sobre isso. Olhem, isto é uma coisa simples. Tu retratas um extrato, falas de um extrato da mensagem ou da Bíblia. Da Bíblia tu podes pegar um extrato, se tu tens o arquivo, tu faz uma pesquisa aí, já o tens. Mas estamos retratando uma foto como uma porção da Escritura, um pedaço da Escritura, e tu andas com ela. Copiado, onde quer que tu fores, essa palavra está contigo. Assim são os escolhidos de Deus. Onde quer que eles vão, aí vai a palavra, porque a palavra está neles. Onde quer que está a palavra, está velada. E hoje essa escritura muito mais se cumpre, ou mais se cumpre. Epístolas lidas, fala Paulo. Ou seja, que onde quer que um escolhido vai o verbo, porque o verbo é a palavra. E cada vez cai nesse ser humano, nesse escolhido de Deus, e vai se fazendo mais palavra e mais verbo, mais verbo. Por isso que chega um momento onde diz, estes rapazes, falamos assim desse jeito, parecem comigo, tanto comigo, até na forma em que eles falam, até na forma em que eles atuam, agem, até no seu pensar, no seu pensamento, são iguaizinhos a mim. E aí Deus os transforma. A pessoa fala isso tudo rapidamente, mas em tudo tem um processo, porque presta atenção que para vê-los a eles, nós temos que ter uma obra já que Deus já tenha feito na nossa vida uma obra. Se fala assim tão rápido, toma o título de propriedade, desce do céu, entrega a um homem, faz obra de reclamação, ressuscita os mortos crentes e nos transforma. Fecha-se a porta da misericórdia. E tu vês um lapso de tempo tão curto. Vê que tudo isso não pode... É que é um processo no qual Deus vai dando mais luz a cada vez, para que o inimigo não vá atrapalhar. E também dar-lhe a oportunidade a esse escolhido de se preparar, de preparar-se. Porque é um tempo de preparação. Deus não é injusto. Ele tem que primeiro vir e dizer, isso é assim, essas são as condições ou os pré-requisitos. Aqui eu tenho eles para ti. Agora, depende de ti, não de mim. Depende de cada escolhido. E olha, se é um pai tão bondoso, é um pai que vai
tem um bebê, o pai nasce e não quando nasce que eu entrego a enfermeira, o doutor aí, e logo em seguida coloca de pé para ver se ele caminha, pode caminhar. Seria um pai negligente. Ele sabe que tem um processo nisso. Vai lhe ensinando. Olha, a escola não vai começar a te dizer quanto é 4 vezes 4. Na escola, Deus é assim mesmo. Com que Deus começou? Com o abecedário, com o ABC. Bom, tiveram toda essa trajetória, tiveram todo esse caminho, caminhar, todo esse andar. E quando uma pessoa pensava que já tinha o conhecimento grande, começa a ensinar-nos nessa meia hora o abecedário, o ABC. Mas espera um pouquinho, porque estamos voltando novamente outra vez para algo que já foi. Isso não é assim aqui. Nós vamos começar por aí. Como querem escutar álgebra se não compreenderam, entenderam ainda o que é o ABC, o abecedário? Se não compreenderam como se conduzir, como agir, como atuar na perfeita vontade de Deus. Porque enquanto estávamos nesse tempo da dispensação da graça, lembre-se que Ele nos olhava com e através do trono de misericórdia. E Ele olhava a humanidade através desse sacrifício. Mas uma vez que esse sacrifício é tirado, Ele sabia que todavia estávamos nesses corpos. Então, o que Ele faz é que faz uma provisão. Aí surge esse novo propiciatório. E enquanto nos está ensinando, também nos está dando. Esse caiu, não aprendeu bem esta assinatura aqui, essa matéria. Não te preocupes que eu tenho aqui do lado esse propiciatório para te ajudar. E vai te ajudando. Tu cais e voltas a te levantar. E Ele continua contigo, junto contigo. Mas a humanidade Deus já olha como juízo, como juiz. Mas por causa dos escolhidos é que o juízo divino não caiu. Porque se não fosse assim, aquilo que Ele disse, teríamos de passar pela grande tribulação, porque já estava, o tempo já estava, e as condições e tudo já estava para fazê-lo. Mas por quanto a igreja estava no ponto de ser raptada, espera um pouquinho, falta algo, falta essa chave mestra, essa revelação do 7º selo. E vem com essa chave e abre a revelação do 7º selo, mas em silêncio, como ladrão na noite diz, bem caladinho. E vai e começa a fazer essa obra nos escolhidos. Uma obra que para o mundo é algo louco, uma loucura, fanático ou fanática, algo contrário a como a humanidade veio vindo, a humanidade veio crescendo, a civilização, inclusive dentro da própria mensagem ou da mesma mensagem, muito liberalismo e muitas coisas. Não, que nós estamos em tempos modernos, e quando Deus vem cumprir aquilo que Ele prometeu, então cumpre conforme de acordo a sua palavra, porque a sua palavra nunca muda. O que muda tudo, o ser humano é que muda tudo, mas Deus continua sendo o mesmo. É por isso que ele dizia, a mensagem do irmão Branham vale, é vigente, vale hoje em dia. Não é que me permitia, me dizia que eu me via bonito assim, ou bonito assim, ou fazia isso, fazia aquilo outro. Ele não falava nada a respeito disso. Ele sempre dizia, a mensagem do irmão Branham está vigente, está valendo. E vejam, quando ele lá faz o corpo a Gabriel e o corpo a Miguel, e Elohim estavam aí. Diz que será como nos dias de Abraão e de Ló, como nos dias de Ló, mas será como nos dias de Ló, que estava aí. Elohim, Gabriel e Miguel estavam aí. Mas olha, esse tempo onde teve a conversa com Abraão e com Sara, e ele disse que não tinha rido e tudo isso, mas lá na frente vê que tem uma parte aí onde ele fica com Abraão sozinho. E vai falar com Abraão das coisas que ele iria fazer. Mas depois ele fala na mensagem Almas Encarceradas, diz que ele mesmo desceu, ele próprio desceu, eu mesmo irei ver. Essa investigação de juízo, e veja que lá o que tirou, os que tiraram Ló, que representa as fátuas, foram esses ministérios.
Agora, no monte da transfiguração, os vemos a Jesus sendo adotado e os ministérios de Moisés e Elias. Lembre-se que esses ministérios representam o arcanjo Gabriel e Miguel. Aí foi que eu iria ficar para ler algo aqui, que foi o da mensagem, que foi quando um leva com a palavra. Olha a voltazinha que nós demos aí. Ele diz que em o parente redentor, nessa mensagem, ele diz o que Jesus fez para conseguir isso. Ele deu testemunho público. Quando Satanás não pudesse morrer pelos pecados, porque ele era um pecador. Neste, eu acho que ele escreve na frente, o outro parente próximo era o diabo. Nós tínhamos lido isso. O outro parente próximo era o diabo. Ele é o pai dos pecados, ou seja, o diabo. Mas Jesus, o inocente, o Deus do céu, quem não tinha que morrer, não teria que morrer, desceu e deu um testemunho público ao morrer. Foi levantado entre o céu para a destra, um testemunho público. Foi despojado das suas roupas e foi levantado entre os céus e a terra em vergonha, vergonhosamente. E teve uma morte vergonhosa e pecaminosa para nos redimir. Certamente já estão com a mente em Apocalipse 11. Vê o outro testemunho. Um testemunho público. Agora, por que Jesus foi digno de tomar o livro, pôde tomá-lo e abri-lo, e trazê-lo à terra, e entregá-lo a um homem, um redimido, e esse sim pode tomá-lo. E ele dizia, mas por que Gabriel e Miguel não? Ali estava novamente acontecendo aquilo que aconteceu nos dias de Abraão. Deus se tinha feito um corpo de um dos membros da igreja. E então aí, sim, esses ministérios podem comer-se esse livro. Comer esse livro. Porque eram redimidos. E isso não queda aí. E isso não fica aí, ou apenas aí, porque tem uma obra para realizar o porquê ele o entregou para ele. E o comeu. Então vem, espera um pouquinho, agora isto é para meus filhos, aqueles pelos quais eu redimi. Agora eu vou reclamá-los. Mas sempre tem que haver uma voz, tem que ter uma voz. Sempre tem que ser falado, tal como foi falada a bênção da primogenitura lá. Se não for falada, essa bênção não iria se materializar nos filhos de José, através de José. Vejam lá como essa bênção passou, o qual essa semente, através de Jesus, vem essa linha ou linhagem de Judá a estar no meio da igreja, junto com a linha ou linhagem de Efraim, de Josué. E aí está a bênção da primogenitura correndo no meio da igreja, enquanto se deteve, parou. Se fazemos o desenho que tínhamos feito, a desenhado V cruza para lá, enquanto ela se detém a obra entre os hebreus, o qual de Jesus dá um pulo, dá um salto para os gentios, e você presta atenção que nesse trajeto, nesse tramo, não tem nada aí. Não houve uma obra aí, porque Deus voltou-se para os gentios, e entre os gentios, então Deus vem entre os gentios com essas duas linhas ou linhagens. E que casualidade que ele coloca no mesmo país, como uma casualidade, algo casual. Porque ele disse, te verei em uma ilha. Lá não fez carne a Gabriel. Lá não fez carne a Gabriel. E o deixou precursando, anunciando, mas a igreja noiva como Maria, representada em Maria. E o deixou nesse, vamos dizer, nessa forma, desse jeito. E a qual Maria representa os escolhidos.
Maria não teve problemas naquilo que ele estava falando com ela, mesmo tendo uma manifestação tão grande ou grandiosa aí. Ela poderia ter dito, mas eu tenho algo aqui, bem melhor ou maior. Maior o que ela tinha no seu ventre. Isso era o grande, o grandioso. Mas presta atenção em como Deus, no fim do tempo, porque tudo tem que ser manifestado aqui. E Deus vem e cria esse corpo a Gabriel, um redimido. E o traz no meio da sua igreja. E muitos podem vê-lo e dizer, já com isto, com este eu fico com este aqui. Mas não estão vendo a precursão, a anunciação que esse homem estava fazendo, do qual a igreja noiva tinha no seu ser, e que esse ministério iria surgir no meio dela para fazer a obra para a qual ele tomou esse título e fazer a obra de reclamação. E assim como ele foi-se de Maria lá, não estava no ministério de Jesus, desde que nasceu até que foi crucificado na cruz do Calvário. Vemos que só a Escritura o mostra nas vezes onde ele dizia era ajudado pelos anjos, nos 30, nos 40 dias, que palavra é que ele usa aí? O fortalecia, mas também fortalecia no Getsemane. Mas vejam, sim, ele estava no seu ministério, mas não aos olhos, vamos dizer, de Maria. Porque em nenhuma vez vocês podem ver essa interação entre Maria e o arcanjo. Você não vê isso. Mas sim, entre Jesus e ele. Mas sim, entre Jesus e ele. Já viram aí. E presta atenção que no final, no túmulo, aí estavam, 2 anjos estavam aí também, que... Diz o irmão William, muitos diz que podem ser Gabriel e Miguel, outros Moisés e Elias. Porém, agora olhe, no ministério de Jesus, depois que ele nasceu, teve seu ministério, ele não estava presente aí. E Deus o tira dos olhos, da visão de Maria, da vista de Maria, como Deus nos tirou da vista a Gabriel, nos tirou dos olhos a Gabriel, da nossa vista, e o cumprimento do que ele profetizou, precursou no meio da igreja. E quem são os únicos que estão vendo? Os escolhidos, vendo o cumprimento. Os outros ainda estão buscando, procurando para ver onde está, ou esperançosos de que ele voltasse a cumprir o que se está cumprindo. E sim, ele vai voltar. Não estamos dizendo que não vai voltar. Vai voltar, regressar e estará conosco. Mas isso já é para 30, 40 dias e vamos embora. A obra que Deus está fazendo agora é a obra maior. É a obra de preparação. É a obra onde e pela qual ele tomou o título aí, o abriu, o trouxe, o entregou a um homem, e esse homem está profetizando. Não é que vai profetizar. Há muitos povos, nações e línguas. Olhem a forma em que já isto que Deus está trazendo no meio da sua igreja está percorrendo o mundo todo. Que já até tem um satélite jogando esse sinal para a Europa, cobrindo a África
e toda a parte do Oriente Médio. E Deus cumpre sua promessa de uma E forma Deus sencilla. cumpre a sua promessa numa forma simples. Ele me dizia lo mesmo que tu estás fazendo aqui. Ele me falava, o mesmo que tu estás fazendo aqui, a mesma coisa que tu estás fazendo aqui, ou podes fazer, não, a mesma coisa que tu farias lá, ele falava assim, nesse lugar, ou podes fazer desde aqui. Foi assim que ele falava. Ou seja, que muitas vezes pensamos, humanamente, é que tem-se que ir fazer uma viagem, e disso, isso está aí, e não temos limitações aqui se nessa parte, se essa etapa vem ou vier, também a cumpriremos. Eu desejo que se cumpra. Eu desejo também, e Deus sabe que eu desejo ir. Porém, tudo tem que se cumprir primeiro, vejo de uma certa forma, em que se não se tiver que fazer, que fazê-lo, bom, porque por outro lado pode começar em algum país, e depois, essa parte culminante ao final, fazê-lo aqui. Mas se Deus, tudo Deus cumpre em um só lugar, muito melhor. Tudo estamos fazendo, realizando conforme ao plano divino e a como Ele nos está dirigindo, porque aquele que está dirigindo tudo é Ele, e Ele é quem está levando a batuta, como nós falamos aqui. É por isso que muitos se lamentarão, porque dirão, e por que não nos recalcastes, por que não falastes mais, de uma forma mais dura, e por que não nos falastes tal coisa? Mas se eu já te mandei carro, helicóptero, o avião, o foguete, te mandei todos os meios havidos e por haver, ou seja, eu te falei das diferentes formas, de diversas formas, que era eu quem estava fazendo isso. Porque neste tempo é o eu sou, é o eu sou que está cumprindo a sua palavra. Esteve o eu sou lá no meio do povo hebreu, o eu sou chamado Jesus. É o mesmo eu sou, o eu sou no meio do povo. Por isso é que ele dizia, eis aqui, eu mesmo que falo, estarei presente. E volta novamente o eu sou, o eu sou. E como é essa introdução para o reino milenial, tudo tem que estar representado aqui. Se ele vai se sentar no trono de Davi, pois tem que ter um trono para sentar-se como filho de Davi. E tem que ter todas as características para fazer esse que estará como vencedor ou o vencedor, o servo fiel e prudente, que está vivo, porque Deus é um Deus do presente e tem que ser um redimido. E se ele, na sexta-feira, eu creio que essa mensagem que eu vou passar os temas que eu não te passei, o da sexta-feira, creio que tem a ver com o servo fiel e prudente, o da sexta-feira, que é como numa forma de pergunta essa mensagem para a sexta-feira. Quem é o servo fiel e prudente? A quem o seu Senhor, quando o seu Senhor vier, lhe ache fazendo assim, ou seja, dando o alimento a tempo. Eu me adiantei um pouquinho, porque aí diz, o que estaria dando o alimento a tempo. E o alimento do presente, o alimento do presente hoje é a fé de Hamilton. Então diz, mas é que não tem nada, eu estou lendo aí, está dizendo isso, está dizendo aquilo outro, está buscando. Todo esse alimento que foi armazenado, que o irmão Branham lhe disse para ele, armazena. Todo esse pão que ele viu aí atrás das cortinas, representado, tudo isso é representação, é simbolizado. E disse, alimenta estes, e estes não são qualquer um. Ele diz aí, que bonito, ele diz, vê com vestimentas brancas,
com teofanias. Olha que segurança te dá a você, mas você diz, mas como é que eu creio em tudo isso, eu faço isso parte de mim, eu não entendo algumas coisas, mas eu creio nisso, mas por que eu passo por essas condições, situações, por isto, por aquilo? Olha, a segurança não é que vai deixar tudo perdido e dizer que não vai resolver nada, não, continua se lutando, mas a segurança que você tem é que você tem teofania. Portanto, o que você tem que fazer é pedir a ela. Se demorar uma hora, um dia, um mês e ainda não acontecer nada, continue em frente, adiante. A segurança e a tranquilidade de você, do seu ser, do seu interior, mesmo que esteja sofrendo doença, perseguição, que não tem isto para pagar, ou não tem trabalho, não encontra trabalho, o que for. A segurança que você tem é a teofania, e isso te dá uma tranquilidade interior, que mesmo que quando põe os pés na terra e diz, bom, vou lutar hoje, lutando hoje, uma vez me cabe a batalha nisso e naquilo outro, mas eu vou com a segurança e a confiança que o anjo que acampa ao derredor dos que o temem e os defende. Ou seja, que eu tenho essa teofania e eu aqui que vai me ajudar. Que chegou o momento da ressurreição e da transformação e ainda tem algumas coisas que não... Mas no corpo eterno já não vai ter nenhum problema no corpo eterno. O importante é continuar perseverando e conhecer que tu tens uma teofania. Isso te faz desde já, agora, aquele que não saiba, pois que saiba isso desde agora, já te faz mais do que vencedor. E vais de vitória em vitória, mas é que eu fui derrotado hoje nisto, mas é que tu vais em vitória e em vitória. Nunca digas que sou derrotado em nada e coisa alguma. Tu és, para começar, desde que tu nasceste, é um grupinho, foi um vencedor. E isso foi uma luta para chegar a nascer. Ou seja, que não podemos desanimar por isso. Conseguir ver, compreender e entender a obra que Deus está fazendo hoje, nesta meia hora de silêncio, isso te dá direito a você a todas as promessas contidas na primogenitura. A primogenitura está também no meio da igreja. A primogenitura, quando ele disse, eu os abençoo e serão benditos, ele está falando aí a todo o grupo, em geral, mas só a uns isso é aplicado, só a uns. E sim, também. E para a bênção da primogenitura, pois, tem uma série de condições ou pré-requisitos. Pelo qual, por isso, vejam que depois, que já eu tenho a bênção da primogenitura. Não coube aí a Jacó ter essa batalha, essa luta. Porque mesmo que ele a tivesse, com isso não bastava, não era suficiente. Tinha que lutar com o anjo. É a bênção da primogenitura com a bênção com a bênção do trono de Davi. Vão aí fusionadas, amalgamadas essas duas linhas vão aí, e vejam que no final essas duas linhas ou linhagens ficam as duas na mão do profeta, já se tornam uma. E é por isso que a linhagem de Judá, com a linhagem de Josué, de Efraim, que é Josué é o Espírito Santo, e Josué tinha o nome. Ou seja, tudo isso, olha como tudo isso vai se entrelaçando gradativamente nessas duas linhas ou linhagens que vão no meio da igreja. E no final, se encontram aí em uma ilha. Como Deus fez tão oculto, escondido, ao mesmo tempo tão simples, e ao mesmo tempo tão simples, e como agora se fala abertamente de todas essas coisas das quais não se podia falar antes, e agora como se vão falando, vai fazendo ou causando um efeito glorioso para os escolhidos, porque esse é o avivamento que eles estão esperando, mas para os incrédulos, os manufaturados e todos, não, até aí nós não podemos mais chegar. Ou continuar, já não podemos continuar desde aqui ou daqui. Isso não é para nós, não pode ser isso.
Isso não pode ser. Mas para os escolhidos, sim. Porque era o que eles estavam esperando, anelando, ver o cumprimento daquilo que ele prometeu, ver o que precursou o reverendo William Branham, ver o que falou o nosso irmão William que iria acontecer. E ver isso agora sendo feito uma realidade. Isso é algo grandioso. Do qual vamos vendo o que Deus está fazendo em cada um de nós. E, brevemente, coisas que vão estar já se falando, vai estar sendo feita essa obra nessa pessoa, que vai escalar ou chegar em certos níveis. Vamos falar assim, o subconsciente entrando no consciente, no tocante a isso, onde tudo vai ser entendido ou vai entender tudo clarinho, bem esclarecido. É como olhar um panorama. Aqui a pessoa vê o estacionamento, o poste, vê árvores e tudo. E a pessoa pode dizer, isso é assim, assado. E assim é o programa divino. Por isso, quando estava lá, quando vinha para cá, aí se abriu isso de Gabriel e Miguel, quando eu vinha para cá. Porém, tem coisas aí que vão ir se falando para que o povo vá aumentando essa fé e aumentando essa fé no povo, que esteja consciente do que é que tem no meio do povo, do que há no meio do povo. Você não pode pegar um bebê e meter uma comida sólida nele, assim, de chofre, de uma só vez, nem tampouco em um adulto. Tem que ser mastigado e pouquinho a pouquinho, pouco a pouco, porque é algo tão grandioso que Deus está cumprindo neste tempo, que vamos como é essa palavra? Internalizando isso. Toda a obra que Deus está realizando hoje. E é como nos dias de Abraão. Diz como nos dias de Ló, mas aí nessa parte como nos dias de Abraão, como nos dias de Noé, como nos dias de Jesus. Um mensageiro dispensacional no meio do povo. E dentro dessa dispensação, tudo que faltava para ser materializado na terra, que estava no lugar santíssimo, sendo materializado na terra. E isso é algo grande. Do que Deus está cumprindo neste tempo final, dentro dessa meia hora de silêncio, estão acontecendo tantas coisas, onde dentro do coração e na alma desse escolhido de Deus, desse filho de Deus, Deus está realizando, fazendo uma obra. E tu vês que tem vezes, quando tem uma pessoa que está doente, se vê, e às vezes, quando ela fica curada, ela fica pior quando é curada, e depois vem a cura. Em demonologia aí, o irmão Branham explica muita coisa sobre isso. Ou ela fica inchada, a pessoa. Muitas vezes pensamos que nós estamos como que já vamos... É que Deus está fazendo uma obra e cada um é individual em cada um. A obra que Deus faz em cada um, e nesses escolhidos, é uma obra peculiar. Tem a sua forma, o seu caráter. Cada indivíduo tem a sua forma, o seu jeito. Por isso que quando ele diz aí que ao profeta diz, ele dá o seu dom, a sua natureza, ou seja, a forma em que dele falar, o seu estilo. Ele sabe. Esse aqui eu vou pôr um pouco mais, menos mi, um pouco mais, se colocar em áudio, com mais baixo, mais alto, como isso, mais ou menos seja assim. Esse aqui eu vou pôr um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, acho que com eco, gain, ou com ganho, como é a velocidade, mas vejam como isso, depois ele pega o inimigo tanto e coloca o contrário, o inimigo copia e perverte então a palavra. Mas essa é uma outra linha no outro lado, mas é grande o que Deus está nos dando,
E ficou aí gravado isto que eu tinha no meu coração nesta manhã, e disso eu queria falar para que ficasse assim gravado e não se nos escapasse. Ele sempre dizia, sempre tem algo para escrever, e aqui nós escrevemos. Eu não tenho para escrever. Sim, Benja, sempre é bom que tu tenhas. Veio me instruindo como, e agora eu sei por quê. Um porquê disso, porque a pessoa não pode limitar a Deus de que eu tenho um tempo específico para ir estudar, ou a qualquer momento Ele pode nos dar algo, e a pessoa logo em seguida tem, olha, graças a Deus que teve, ou se tem, estes adiantos tecnológicos nos permitiu ter para poder gravar e não apenas escrever num papel e depois pregar numa reunião ou atividade, senão que automaticamente falamos isso. E já o enviamos para essas gotinhas de orvalho que também estão tremendo por lá, na outra extremidade, do outro lado do continente, porque por lá também tem filhos de Deus, escolhidos de Deus, que estamos aqui. E nós temos a mente e pensamos nisso, a respeito disso, não apenas nesse grupo daqui, senão em todos aqueles que estão colocados no lugar santíssimo como pedras vivas, o qual é um lugar para nós. Porque nós somos esse lugar. O lugar santíssimo é você. A pedra angular era Cristo. A pedra angular era Cristo lá. A pedra angular tem que ter uma voz. E as pedras angulares pertencentes a esse lugar também. Porque Deus habita e mora lá no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Veja onde é que ele mora? No lugar santíssimo. Onde você crê que ele vai morar neste tempo? Vê porque são lugares santíssimos vocês? Porque ele mora no lugar santíssimo. Portanto, vai morar em toda a sua plenitude nos seus escolhidos. E isso, se isso não é ou não for grande, isso é maior do que um ser humano possa receber, estando vivo. Agora, olhem o amor tão grande que Ele tem com esses últimos escolhidos. Se alguns se for antes, e estão indo, muitos seres amados estão indo, não desejamos que se vão, estamos a ponto de receber a promessa e se diz aí, mais um tempinho mais, Senhor, será que eu orei pouquinho? Ou será que o ministro orou muito? Ou às vezes ele disse aí, em alguma mensagem, disse, será que orou pouquinho? E foi-se, ou ao contrário, e se foi, ou porque orou muito, se curou. Mas vejam, Jesus dizia, conforme a tua fé te seja feita. Já não tinha aqui. Porém, vejam, vão-se pessoas que nós amamos, familiares, e até faltando um tempo tão curto, tão curtinho, mas sabemos que existe um número que tem que ser completado, se completar. Mas esses que ficam, que Deus já tem esse número, olhem, que são os únicos, a parte separada Enoque, Jesus e Elias, estes estão representando os deste tempo que não verão morte, mas são os únicos que passam pelo processo de um nascimento e que no fim da sua trajetória já seja desde o ventre da sua mãe. Que nesse momento aconteça a transformação. Ou seja, já um anciãozinho, um velhinho, essa pessoa não veria morte. Olhem, se é tão grande esse escolhido que Jesus teve que morrer. E olhem, se é tão grande esse escolhido que as duas oliveiras têm de morrer. Porque, olhe, se Jesus não morresse lá ou aí, então ele ficava sozinho.
tudo, vamos dizer, nesse tempo, naquele tempo, já era que o juízo caísse naquele tempo, nesse tempo. Muere, dá sua vida e se detiene. Morre, dá sua vida e se detém. Para. Não cai. O juízo divino se detém, não cai. E preste atenção que isso tem a ver, mesmo que não seja com relação, porque preste atenção que Paulo fala isso em Hebreus, sem relação, sem se relacionar com o pecado, mas esse mistério Paulo teve que ficar calado com esse mistério. E não dizer, porque ele diz que coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiram ao coração de homem, são as que Deus tem preparadas, reservadas para vós. Estava falando com vocês, comigo, ou seja, ele estava falando mais além do que todas as eras iriam estar escutando, o tempo do irmão Brana, da brecha, de tudo isso. São as que ele tem reservadas. Olha que coisa para nós. E o lança, certamente ele pensou na pedra angular. Ele pensou lá. E isso ele não pôde dizer isso, falar isso, não pôde falar disso abertamente, deste lapso de tempo onde ele não estaria no trono de intercessão. Não pôde dizer isso, porque era um mistério esse sétimo selo. Não pôde dizer que tinha um propiciatório no qual, ou nele, como é que ele ia ficar explicando isso, Paulo lá? Iam cair em cima dele, como diríamos. Imagina que tu vens dizer isso comigo se apenas estamos começando aqui. Eles não sabiam que estava começando, não sabiam que iria, pois Deus foi lhes abrindo em cada era, cada um esperava que fosse o cumprimento na sua era. Mas apenas estava aí sendo pregada essa obra de redenção, e que ele ficasse falando isso deste tempo. Era inconcebível isso. Ele o que podia dizer era encurtar-se tudo. 1 de Coríntios 49, quando ele fala da trombeta final, tudo aí tão rápido. 1 de Tessalonicenses, tudo o que falou aí também, e com voz com mando, voz de arcanjo, com trombeta de Deus descerá do céu. E está escutando tudo isso, quem iria entender isso? Mas olha a obra que Deus realizou lá, fez lá, e se não a realizasse, então tinham que morrer. E tudo ficava ou seria perdido. E igualmente acontece, vejam, ontem, lá ele fez por amor. E agora por amor, se isso não acontecer, todo o plano divino se perderia, ficaria a perder. Vejam se é importante esse testemunho e olhem se é importante isso. Pelos escolhidos, porque é por eles. Ou seja, que o que Jesus fez lá, por isso é que ele diz que será paralelo em tudo. Tudo o que ele fez foi por amor. A obra que ele fez foi por amor. Por isso é que estamos na era do amor divino. Por isso é que estamos na era onde será obtida a vitória no amor divino. E esses escolhidos não têm de passar por isso. Lá foi um, aqui também será um. Ou seja, não tem que passar por esse processo de morte. Agora, olhem se é grande, se é grandioso, se é grande esse grupo de escolhidos. Grande em qualidade. Porque aquele que parte ou partir, deseja, como diz Paulo, eu gostaria de ser revestido. Ele sabia que isso era o mais glorioso. Porém, e mesmo que dissesse ou falasse que estar presente no Senhor, mas por amor, vê? Ele volta outra vez novamente. Ele dizia, tanto trabalho que tem, que há, e falava assim e assim, como que já não posso. E quando ele voltou, e aí, pois, já veio com um conhecimento diferente. E as formas que ele falava, o jeito que ele falava já era diferente aos dias anteriores, antes, já tudo era mostrando
O que tu vais fazer. O que tu vais fazer. Faz desse jeito. Fala desse jeito. Fala isso. Diz isso aqui. Fala tal coisa. Faz isto aqui. Faz o outro aqui. Faz isto outro aqui. E se foi ainda está dizendo, faz isto. Faz o outro aqui. Faz desse jeito. Fala isso assim. Não diga desse jeito. Fala desse jeito aqui. Continua sendo Ele mesmo, o Espírito Santo no meio do povo, no meio da sua igreja, nos guiando para a terra prometida do novo corpo. Vamos chegar? Falta bem pouquinho. O importante é não tirar a vista, os olhos da arca, da palavra do verbo. Por quê? Ele disse que eu estaria convosco até o fim. Deixaram de ver lá a Jesus, mas estava em Espírito Santo no meio da sua igreja. Mas esse Espírito Santo se faria carne. Este Espírito Santo que temos agora mesmo, o que está no nosso meio, na forma de Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, ele podia ter dito o nome aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. É o eu sou no meio do povo. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde. Eu creio que Deus nos abençoou hoje com muitas coisas que nos têm aumentado mais a fé e o conhecimento daquilo que Deus está fazendo no meio do povo, o qual é pelos seus filhos, a obra de reclamação pelos escolhidos. Eu creio que esse pode ser o tema. A obra é por vocês. Ele vem pela sua igreja, vê? Ele vem pela sua igreja. Ele não vem por mais ninguém. Assim que não fique preocupado que os outros ou que alguns não respondam o chamado. O importante é que você respondeu o chamado. E que disse: aqui estou, Senhor. Se vens por mim, pois, ora, aqui estou, ajuda-me a seguir, continuar me preparando, a preencher as condições, os pré-requisitos para o rapto. Tira toda coisa que esteja contrária a essas condições ou pré-requisitos. Ajuda-me a ser igual a Ti. Ajuda-me a ser como Tu, Senhor, igual a Ti. Ser igual a Ele. Ser como Cristo, ser como ungido, como Deus. Igual a Deus. E isso nós cremos nisso, porque se Ele vem por você, pois então tem que te dar as ferramentas para você para se preparar, de modo que está nos dando elas, pois vamos aproveitar todas as ferramentas que Deus está nos dando para essa preparação. A obra de reclamação pelos escolhidos. Que Deus abençoe, Deus os guarde e sempre lhes ajude em tudo a continuar em frente e, como sempre lhes tenho falado, nunca se desanime, porque falta tão pouquinho e as bênçãos estão aí, quase que as podemos agarrar, palpar essas promessas, e a maior delas é o corpo eterno e glorificado, assim que falta pouquinho, já se sente os ares frescos, os ventos frescos, os ares frescos desse glorioso evento, o acontecimento da ressurreição, porque primeiro será a ressurreição e depois ao vê-los, ou seja, que tem um processo para poder vê-los. E graças a Deus que estamos nesse processo, que estamos nos preparando para esse momento, assim que aproveite bem isso, porque as glórias vindouras que cada um de nós receberemos, esses pequenos probleminhas não são comparáveis com tudo que vamos receber. Não é de se comparar com as glórias vindouras que em nós ou em vós há de se manifestar. Eu falei do outro lado para baixo e agora falei das duas formas, para que vocês entendam.
Vejam para que entendam. Assim ele falou a Josué. Desde este dia começarei a te engrandecer no meio do povo, para que entendam que, tal como estive com Moisés, estarei contigo. Desde este dia, e engrandecê-lo, ele usou essas palavras uma vez, e depois vocês acham ela quando houve o começo do satélite Amazonas, do satélite Galaxy 7, 93, 94. Por aí. Porque ele disse aí, essa escritura, ele citou ela, e disse, não vou mais falar disto, porque vejam como se pode cumprir o de engrandecer o ministério, ou seja, que como tudo isso pode Deus estar cumprindo uma escritura e que não se estejam dando conta, percebendo, em uma forma tão simples, como Deus já está engrandecendo um ministério de uma forma tão simples, porque aí estava com Moisés, mas depois ele disse, eu estarei contigo fazendo a mesma coisa. Portanto, esse ministério que iria introduzir a terra prometida lá, o povo hebreu, era como se fosse Moisés. Para que vocês entendam que como estive com ele igualzinho, eu vou estar contigo. Ou seja, olhar para Moisés, olhar para Josué, era olhar a Moisés, porque era o mesmo Deus quem o libertou, não foi Moisés, foi o anjo do pacto. Em Moisés. Pois agora, em vez de usar a Moisés, usou a Josué. E é tão simples isso, mas tropeçam com o véu de carne. Certamente dizia, alguns lá diziam, eu não creio que isso fosse apenas, isso fosse bonito, este rapaz aqui anda com ele para cima e para baixo, e o levava para lá, e dizia que uma besta não tocasse no monte nem nada, coisa alguma, mas este aqui o levava até na metade do monte. Porque ele sim, ele viu. Ele viu que a terra prometida era boa. Ele viu que a terra prometida era boa. E ele tinha o nome. E ele tinha o nome. Portanto, ele podia. Ou seja, que o que Deus está realizando neste tempo é algo tão grande que é a obra de reclamação pelos escolhidos. Bom, que Deus abençoe, Deus os guarde, que se nós continuarmos, se lhes passa a hora do almoço de vocês. Hoje, terça-feira, 21 de novembro deste ano de 2023. E o da antena. Onde tu conseguiste isso, rapaz? Isso aqui é o da antena, que foi achado. Oh, isso está... Eu busquei. Onde estava isso? Eu busquei. Olha que rápido. Este mesmo, hein? É este mesmo. Eita. Onde tu tinhas isto? Este arquivo, de onde é? Eu busquei. Aí, da carpa? Me surpreendeu, fiquei surpreso. Eu te falei ao Tito que conseguisse, mas ele já conseguiu. É a mensagem. Não sei, aí está cortado. Aí está meio cortada. Como é que é isso? A um passo da terra prometida. Foi na Colômbia essa mensagem. 93. Porque isso, Júlio, uma vez mencionava isso, falava a respeito disso. Às vezes ia conversando. E dizia, William, o que tu falaste? E que ele falava, respondia, deixa isso quieto, Júlio. Ele sempre queria, mas vejam, aqui diz, orem muito pelo trabalho que se está fazendo em Porto Rico, pela antena, estávamos começando aí, era o Galaxy 7. Era o Antera. Galaxy 7, não é verdade? O satélite. Porque a antena se colocou em 93. Foi em 93 quando terminou o seu auditório. Bom, em 93. Orem também, está falando na Colômbia. Orem também pelo trabalho que se está fazendo em Porto Rico pela antena. E que os abençoe por vossas orações e pelas vossas contribuições para esse trabalho ou obra.
labor, tudo o que fizerem, tudo aquilo que vocês continuarão fazendo, que será de benefício para cada um de vocês. Brevemente, neste mesmo ano, teremos aqui voz e imagem diretamente desde Porto Rico, de modo que isto vai ser certamente com aquilo que estivemos falando hoje, com aquilo que Deus disse para Josué. Olha, vamos deixar isso aí. Certamente Miguel já percebeu isso e cada um de vocês também. Pois Deus disse, desde este dia eu começarei a te engrandecer. Disse Deus ao que levava o nome de Jesus. Olha, parecesse como se isto... E não tínhamos, eu te disse que procuravas, mas olha, até aqui Deus nos permitiu assim, que nós falássemos isso hoje, Deus nos permitiu. Deus disse ao que levava o nome de Jesus, porque Josué e Jesus significam a mesma coisa. E vamos deixar isso quietinho, porque teríamos que dizer então, ou falar do nome novo do Senhor Jesus Cristo, do qual ele disse ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e meu nome novo. Se engrandeceu a Josué que levava o seu nome, engrandecerá também a este de quem ele disse ou falou ao que vencer, o farei coluna no templo do meu Deus. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu nome novo. Ele o engrandecerá e passaremos a terra prometida do novo corpo e a terra prometida do glorioso reino milenial, ou milenar. Olhem. Que tremendo isso. Se engrandeceu a Josué, que levava o nome, não vai engrandecer também ao vencedor, ao servo fiel e prudente que neste tempo final está nos levando rumo à terra prometida. Claro que sim, engrandecerá o nosso Josué deste tempo, que é o Espírito Santo encarnado em um homem. A obra de reclamação pelos escolhidos de Deus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Verdadeiramente fomos grandiosamente benditos, abençoados. Escute este áudio várias vezes. Porque algo grande Deus nos deu aqui. E eu sei que vocês, cada vez que o escutarem, mais vai tirar dele. Vai entender. Como o do trono, os dois que se pregaram no Chile. O primeiro, especialmente o primeiro, o assento de misericórdia. Essa é uma mensagem muito importante. O assento de misericórdia. Aí Deus nos deu muitas coisas aí. E aí o outro foi uma mensagem onde ele me levou pela escritura de Isaías 13. Eu creio que foi essa outra, foi na quinta ou na quarta-feira. E aí, onde se falou de juízo aí. Mas aí eu senti a ira de Deus aí, de uma forma que nenhum ser humano, neste tempo final, o tem sentido ou sentiu. Um Deus aborrecido, bravo. Tem uma mensagem onde ele fala, olhem, como ele disse assim, assim tem que ser. Tal como ele disse, assim tem que ser. Inclusive, até me fez escrever isso, escrevê-lo. E eu creio que eu passei essa foto, e tal qual. Eu lembrei quando, aí mesmo, assim, citando, diz, isso foi escrito pela pena do irmão Branham, ou diz assim, o que o Espírito Santo pôs na pena do irmão Branham, na sua caneta. Eu não fiz isso com este, escreve isso. E tudo isso foi aí, aconteceu aí. Muitas coisas que acontecem e vamos, porque nós não estamos chamados ao fanatismo, pelo contrário, ao real, à realidade. E
Já os escolhidos já sabem como Deus opera em cada tempo. Ou seja, que para eles é algo normal. Vocês já vão ir vendo em vocês mesmos como é isso. E sem dar-se conta, vocês já está acontecendo. Porque quando você diz ou fala isto, não. Isso não pode ser assim. Eu não posso fazer isso por causa de tal coisa. Isto não. Isso é Ele mesmo dizendo. Aí a obra já se está fazendo. Ele está operando. Mas cada vez vai sendo numa forma escalada, até que essa escritura dos selos, capítulo 2, página 254, quando esse grupo possa pegar a palavra e colocá-la bem, colocá-la direito, vê? Já aí então seremos. Não disse Deus e sois, não falou assim? Deus e sois, assim que Deus os abençoe, Deus os guarde. E foi verdadeiramente, foi um grande privilégio, uma bênção, poder transmitir para vocês tudo de trono a trono, tudo que está saindo do trono e que a parte que nos corresponde a nós são as bênçãos. O do trono do juízo, isso nós deixamos para o mundo e para aqueles que não têm oportunidade. O do trono de juízo e para aqueles que ainda lhes serão apagados os nomes do livro. Assim que, para nós, é a obra de reclamação. Reclamar o que ele redimiu. Escolhidos e a terra, porque a terra será renovada e tudo isso. Ou seja, que a terra também passará por todo esse processo. Assim que a obra de reclamação pelos escolhidos. Bendita seja a obra de reclamação. Bendito seja o Deus Criador dos céus e da terra. Benditos sejam vocês, escolhidos de Deus. Que Deus os abençoe grandiosamente a todos. E 1h10 já nos foi. Foi rapidinho, o tempo passou rapidinho. Porém, isso que Deus nos trouxe hoje é algo muito importante, muito glorioso. E presta atenção que a obra que ele faz, obra de reclamação, algo que vem como leão e vem rugindo e vem clamando. E o faz em silêncio. Uma coisa que tu... Mas como isso? E no entanto é a obra de Cordeiro. E então vem essa algazarra que tinha esse barulho enquanto estava se fazendo essa obra. Tanto assim que no céu tinha regozijo quando o pecador se arrependia. E tudo isso. E agora tudo é quieto, tudo é em silêncio, ninguém se mexe. Agora, olha, a obra é grande que se está realizando, é grande. Aparentemente um contraste total contraste, mas tudo é para que o inimigo não faça imitação ou imitações e não fiquem imitando, e que o povo troque a sua visão, mude a visão do instrumento para os outros que estão tentando imitar a segunda vinda. Por quê? Ia ser imitável. Como? Porque Deus, a segunda vinda, Ele a iria cumprir num véu de carne, em um ser humano. Porém, tem coisas que poderão imitar, mas tem outras que jamais poderá se imitar. Se tem um dólar falso é porque tem que ter um dólar verdadeiro. Eu escutava alguns que diziam, mas fala para mim como é que... E eu disse assim na frente dele, ele diz, para quê? Para que depois vaias
vai e for dizer, agora mesmo ele não está. Aí mesmo eu falei com ele isso, falei para ele. E são das pessoas que mentem para o povo, falando coisas que o melhor é que fazem é desviar o povo e levá-los rumo à grande tribulação. Falei isso na cara dele. Vê, tem um programa, e o importante é que nós façamos parte do programa da obra de reclamação. Isso é o mais importante. Fiquem despreocupados, não se preocupe. Preocupe-se com você. E lembre-se que neste tempo, esse escolhido tem do poder que teve lá a irmã Ratchray, que se lhe deu, teve nas suas mãos. E neste tempo, você tem esse poder para pedir pelos familiares, para pedir por eles. Ou seja, que eles talvez nem saberão o que você está fazendo por eles, e podem estar fazendo algo contra a obra, talvez, e você está pedindo por eles. Olhem, a misericórdia tão grande que através desse propiciatório Deus estende, passa através de cada escolhido. Vê? Ou seja, aqui a obra que se está realizando nessa obra de reclamação, tudo que ela abarca, abrange, e até onde ela chega, como esse poder é dado para o escolhido também. E eles mesmos obtêm ou têm esse poder para fazer e realizar a obra de reclamação. De todos aqueles que eles amam. Ele não disse 1, 2 ou 3 daqueles que tu amam. Todos os que tu amam, eu te os darei. Vê, não importa quem seja, quem for, tu os amas, eu te os dou. Glória a Deus. Vê, não importa, não tem importância. Quem seja, quem for. Os filhos da irmã Ratchray não sabiam o que ela estava fazendo. E eles estavam pulando, saltando. Por isso, olha a misericórdia de Deus, que quando eles saibam, podem saltar, pular e podem pisotear, talvez, até onde o Espírito Santo... Vamos falar assim, ou seja, que para eles já tenham cruzado a linha, aí a pessoa já não pode meter a mão, fazer nada, porque já essa parte não cabe, não corresponde aos filhos de Deus. Já é algo contra o Espírito Santo. Entendem isso? Porém, um escolhido pode pedir por esse familiar que está pulando, saltando, pulando, fazendo suas coisas, e talvez teve certas dificuldades em entender. Deus, para essas pessoas, tem misericórdia. E já até onde eu posso, eu tenho feito, fiz, e eu tenho visto que Deus tem me permitido certas coisas por amor deles. Mas tem outras que já sabem, sai das nossas mãos, já não estão em nossas mãos. De modo que nesta obra de reclamação, os escolhidos, vocês fazem parte dessa obra, porque são reclamados e ao mesmo tempo vocês são reclamadores também. Tornam-se ou vêm a ser, também vêm fazer esse trabalho também, esse labor. Se não o fizeram, façam. Peçam pelos seus familiares, porque Ele os dará. É uma promessa. E se foi representado lá... Isso foi simbolizado. Tem algo que já estava representando isso. Então, automaticamente, alguém o vai cumprir. Ou seja, que não tem lugar para dúvidas. Que esse que você ama, você o terá na eternidade. A esse que você ama. E isso já te dá tranquilidade para a pessoa. E bem melhor o que a pessoa faz é que a pessoa ore por ele.
Mas quando diz ora por eles, eles não sabem que já temos orado uma oração que aqui reúne todos, e é tê-los na eternidade, reúne todos eles, e como falar com eles ou dizer-lhes, a pessoa dizendo para Deus, falando com Deus, Deus, eu desejo, e quero, e peço, e reclamo, que fulano esteja comigo na eternidade. Já com isso basta, é suficiente. Já é uma palavra que não vai cair em terra. Quando você esteja na eternidade ou estiver na eternidade, essa oração e essa reclamação, olha ela aqui. Mas como tu fizeste isso? Eu fiz isso e fiz aquilo outro e fiquei contra. Mas eu estava orando por ti, eu te reclamei. Eu te reclamei, agora que estou. Aí vai dar graças a vocês, eu creio que por toda a eternidade, e vai estar te agradecendo cada vez que o veja. Obrigado, graças por ter me reclamado. Será um povo agradecido. Esse povo que terá vida eterna. Valorizará isso por toda a eternidade, isso que você fez por ele. Assim como valorizamos Jesus Cristo e a obra que ele fez na cruz do Calvário. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. E tem sido um grande dia, o dia de hoje. Deus abençoe, isso nós podemos. Eu deixei gravar. Tu estavas gravando? Vocês já estão. É bom que unas isso aí. Nessa parte final, nessa última parte, para ver o grande, o grandioso que Deus está fazendo e ver o grande que você é diante de Deus. Tanto é assim que o que lemos no domingo, hoje, o estamos vendo. Um filho de Deus tem mais autoridade no céu que um arcanjo. Olhem só isso. Agora vemos um pouquinho mais do grandioso que é um filho de Deus. Quando clama a Deus, Deus está aí e escuta e responde. Não importa que ele demore, vai se ver o resultado. Depois os veremos por aí ou por lá. E é a resposta a essa oração. Quando ele dizia, olha, está levando o banco, dizia para Júlio, como é que vão levá-lo? Deixa que o levo, levando o banco. O vão trazer novamente, estão levando os bancos, né? Isso é se representando, isso é representando muitas coisas, porque tudo isso tem a ver com a mensagem. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos, e já assim, vamos fazer uma pausa e esta mensagem seja de bênção e que creiam nela, que creiam de todo o coração que foi falado no dia de hoje, que façam isso parte de você, não só aqui em Porto Rico, senão em todas as partes ou lugares do mundo todo. Você que me escuta, esta voz, creia nestas palavras de todo o coração. Amém, amém, amém. E Deus lhe dará ou te dará tudo o que vocês reclamem, no nome eterno do Filho de Davi, de William, Rei de Reis e Senhor de Senhores. Amém e amém. Deus abençoe e guarde a todos. Deus lhes dará todos aqueles que vocês reclamem. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.